Você já percebeu que a sua mente virou a sua pior inimiga? O diabo, o inimigo, não precisa te destruir por fora se ele conseguir implantar 4 mentiras na tua mente. A primeira mentira é que você está sozinha. Fica aqui comigo que você hoje mesmo vai aprender a reprogramar sua mente na palavra e acabar de vez com esses pensamentos disfuncionais. Olá, eu sou Dênia Maria e vamos a mais um vídeo. E é isso mesmo, a primeira mentira que o inimigo coloca na sua mente é que você está sozinha. Mas eu preciso desmascarar e provar que isso é uma mentira. Vamos ler? Eu quero ler com você aqui João 14, 16 e 17. Essa é a versão NVI. Mentira de solidão. Você não está sozinha. Vamos ler? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a você outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então aqui já quebramos essa mentira. Jesus estava aqui num momento de intimidade com os seus discípulos, já preparando e consolando eles para o momento da cruz. Então ele disse, eu vou pedir ao Pai que vos mande outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O que significa conselheiro? Na linguagem, na palavra literal, em grego, ajudador, assistente, advogado, defensor. Veja bem, você não está sozinho, você tem um advogado, você tem um conselheiro, ele nunca vai te deixar só. Se encha do Espírito Santo de Deus, ele é teu amigo, ele te revela por antecedência para você não ser pega desprevenida. Então você precisa acreditar nisso e colocar isso no seu coração. Então você vai escrever, quando vier o pensamento de solidão e de tristeza, de vazio, que você está só, imediatamente confronte este pensamento. Quando você confronta e coloca a verdade de Deus literal, você está construindo caminhos sinápticos novos e fortalecidos que têm afinidade com o teu sistema, com o teu córtex pré-frontal e a amígdala cerebral. Porque se você não fizer isso imediatamente, o teu cérebro, ele vai crer nessa mentira que você está sozinha. Aí você começa a acreditar nisso, e qual é a dor? É a solidão, é o isolamento social. Então você hoje escreva o primeiro pensamento que o Satanás coloca na tua mente de mentira é que você está só. Então escreva esse versículo, João 14, 16 a 17. O meu tá na NVI, você pode escolher a NAA, a RC, da versão Almeida. E aí você vai escrever exatamente isso. Copie o versículo no seu caderno de ativação, que eu venho ensinando isso aqui para, desacelerar tua mente, você receber a cura, porque a palavra é cura. Vamos lá, você vai escrever: é mentira, eu tenho o Espírito Santo, o conselheiro permanente, não estou só, em nome de Jesus. Bata em retirada, espírito de solidão mentiroso, saia em nome de Jesus. Pronto, agradeça a Deus. Agora nós vamos para o segundo. A segunda mentira que Satanás impõe na tua mente é a insuficiência de você não ser o bastante. Isso é outra mentira. Aí sabe o que acontece? Você fica se achando incapaz, que você não tem habilidade, fica se vitimizando quando você acredita nessas mentiras de Satanás. Mas olha aqui, vou ler agora e desmascarar com você, e você vai colocar isso na sua mente para renovar a sua mente, reprogramar a sua mente com a palavra de Deus. Vamos lá? Josué 1:9, versão NVI. Vamos ler? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Eu digo para você, seja corajosa. Você é suficiente sim. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você onde você andar. Pronto, você já tem o Espírito Santo, você tem Deus
contigo. Aqui Deus estava fortalecendo Josué no momento de transição, que ele ia assumir o cargo de Moisés e muita responsabilidade. Ele se achou que não era capaz, mas Deus animou ele e disse, e ele foi capaz. E quando você fica assim, você fica se passando por coitadinha. Você não pode colocar na sua mente que você é insuficiente. Quando o inimigo vier com esse sopro no teu ouvido falar isso de você, você não aceite. Não aceita, mulher, porque se você aceitar, você vai ficar sempre se vitimizando. Ah, eu sou coitadinha, é porque eu não tive condição, eu não estudei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, bota a culpa nas circunstâncias. Olha, eu vim de família disfuncional, eu tive um pai alcoólatra, eu tive uma mãe que teve esquizofrenia, analfabeta e com 5 filhos. E eu estudei, corri atrás e hoje eu estou aqui falando com você o que Deus tem me revelado. Tudo é possível para aquele que crê, certo? Você vai escrever, então tira esse caminho neural errado de coitadinha, que você não pode, que nada, ninguém te ajuda, que você não teve capacidade porque você nunca estudou. Isso é tudo mentira do inimigo. Pega o versículo, copia agora no teu caderno e escreva a escrita didática terapêutica que eu vou ditar agora. Depois você pausa o vídeo. Vamos lá. Minha capacidade não vem de mim mesma, mas da presença de Deus. Com Ele sou habilitada e fortalecida para cumprir o meu chamado e fazer o que tem que ser feito em nome de Jesus. Quando o pensamento vier, você confronta ele, você questiona ele. Que mentira é essa, inimigo? Se aqui, ó, Deus diz para eu ser corajosa. Corajosa no Antigo Testamento em hebraico significa ser forte, ser firme, ó. Alerta persistente no ânimo, tem que ficar em alerta. A gente não pode ficar alimentando qualquer pensamento que vem na nossa mente, não, certo? Então esse foi o 2, que você é insuficiente, que você não é o bastante. Agora nós vamos para a mentira 3. Ah, que mentira, essa daqui, ó, o diabo tenta sempre colocar no meu ouvido, mas ele é fracassado. Sabe qual é a mentira 3? Do cansaço extremo, que a minha energia acabou. Você acredita? Às vezes eu acordo de manhã, o diabo vem soprar no meu ouvido que eu tô cansada. Acredita nisso? Eu falei, sai fora, Satanás, acabei de acordar, Deus me deu um sono maravilhoso, me deu um café maravilhoso, tô cansada nada. Bata em retirada, que o Senhor renova minhas forças, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu já tenho, ó, dentro do meu sangue, meu Espírito Santo em alerta, e eu tô sempre reprogramando a minha mente na palavra. Sabe por quê? Nós temos que ser incansáveis e imbatíveis nessa luta de reprogramação da mente, porque o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando uma brecha para nos tragar e nos destruir somente com os pensamentos. Como eu falei no início, ele não precisa te destruir por fora. Basta ele colocar um pensamento em você e você acreditar e começar a construir caminhos neurais. E qual é a dor? Você se sente fisicamente cansada, desanimada, você começa a procrastinar, a empurrar as coisas com a barriga. Por quê? Porque você está acreditando na mentira de Satanás. Então, vamos ler a reestruturação, a palavra de cura. Isaías 40, 29. Vamos ler. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Olha que tremendo. Vigor significa koash em hebraico. Vigor físico, capacidade, poder ou energia de realização. Deus te deu toda a energia, todo o vigor, todo o poder para você começar e terminar suas tarefas. Agora, sabe qual é a mentira? O que o diabo faz para poder potencializar isso em nós, principalmente nós mulheres? Coloca muitas distrações, hiperatividades, um monte de tarefas desnecessárias que a gente não precisa nem fazer, mas ele fica tumultuando a nossa mente. E outra coisa que dá muito cansaço que eu percebi,
ficar ouvindo um monte de palavras, ficar lendo todo tipo de livro, ficar ouvindo vários tipos de pregações, de pregadores diferentes. Olha, eu ensino aqui o método cirúrgico. Tem vídeo meu aqui que eu coloquei, que isso aí é gasto cognitivo. Tudo que você impõe sua energia não é só física no corpo, não. É no pensamento, é você dar atenção a alguma coisa, já tem gasto cognitivo, isso te gera cansaço também. Então o diabo, ele te coloca um monte de informações, mente que você tem muitas coisas para fazer. Eu já peguei muito essa mentira de Satanás, porque eu tenho minhas planilhas, eu gosto de fazer tabelas, eu gosto de listar os meus afazeres, e eu olho justamente por isso, porque quando chega no final eu vou ticando, dando ok naquilo que eu fiz. Eu vou ser sincera, nem tudo eu consigo fazer no mesmo dia, mas eu tô com a mente organizada. Eu ensino aqui essa escrita pedagógica porque a escrita, quando a gente bota no papel, a gente confronta aquilo que só tá no pensamento, a gente confronta no papel o caos da nossa mente. Isso é maravilhoso, e é por isso que eu estou aqui, porque eu fui curada dessa maneira. Olha, isso tá bom hoje, hein? Glórias a Deus. E aqui no Isaías 29, Isaías, ele tá ajudando, ele tá levando consolo para um povo que tá 70 anos cansado na Babilônia, lá no cativeiro. E esse cativeiro está para terminar, e ele está dizendo que haja energia, que vocês vão ter a energia para ir até o fim, e vocês vão receber a vitória. E ele estava usando essas palavras de consolo, e essas palavras servem para nós, mulheres, e para todos nós. Então, mulher, escreve aí agora, hein? Escreve agora, pausa o vídeo, copia o versículo, pausa o vídeo e escreva. Mulher, escreva. Tem no meu Instagram, eu coloquei agora o que acontece com o teu cérebro quando você escreve à mão. Meu Deus, é coisa muito linda. Eu sempre falo aqui sobre o equilíbrio, a homeostase espiritual e física. E Deus fez o Espírito dele, o nosso Espírito Santo, em harmonia, homeostase com o nosso físico. E por isso eu te digo que nós precisamos assimilar a palavra de Deus, trazer para a nossa vida, escrever, ouvir, ler e pensar diariamente nela. É isso que sustenta a nossa vida como cristãos vencedores, que não somos escravos das artimanhas, armadilhas do inimigo, tá bom? Então vamos lá, vamos à escrita terapêutica. E aí nesse carrossel que eu coloquei lá no meu Instagram, é o primeiro que tá lá. Eu coloquei como a fé e a neurociência está por trás da escrita pedagógica terapêutica, certo? Então vamos lá. Questiono os excessos da minha rotina. O Senhor renova minhas forças e me dá discernimento para eliminar tarefas inúteis que desgastam minha mente, em nome de Jesus. Espírito da mentira, vai embora em nome de Jesus. Você tem poder, mulher, para mandar o mal ir embora. Quando o pensamento ruim vem, você manda logo ele embora e fala: eu tô segura com Deus, eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo, sai mentiroso. Você tem que reagir. Mulher, não fica parada aceitando o que colocam na tua mente não, hein? Examina as escrituras. Vamos lá. Agora vamos para a quarta mentira que o inimigo coloca. Gente, isso tá bom. Isso tá bom, porque essa mentira aqui é da indiferença, que ninguém se importa com você. Aí sabe o que acontece aqui? Você fica sofrendo, coloca sofrimento físico, que você não é importante para nada, tudo que você não faz não vale nada, você se menospreza, tá? Mas agora nós vamos ler uma palavra, 1 de Pedro 5:7, é NVI a minha versão. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Aqui, Pedro, aqui está se referindo, falando aos cristãos perseguidos lá do Império Romano. Eles sofreram perda de emprego, insultos, perderam a vida, foram maltratados, humilhados, tudo por causa da fé deles. Então, Pedro está falando aqui, olha, Jesus, ele cuida de vocês.
não só de vocês, como ele se importa com os detalhes de sua vida. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele cuida. Olha que lindo isso. Cuida, em grego, significa melei. Ter interesse, importar-se, dar atenção constante. Então, deixa eu te falar uma coisa, mulher. Se você colocar na tua mente essa verdade que é inerrante, se creres, verás a glória de Deus, ponto final. Se você crer nisso, você não precisa de mais nada. Sabe por quê? Porque aqui você já vai se sentir cheia de amor, já vai se sentir muito importante, porque foi por você que Jesus morreu e levou na cruz nossas dores, seus pecados, enfermidades, né? E pelas suas pisaduras nós fomos saradas e curadas. Então nós temos que guardar essa verdade. Todo dia você tem que lembrar, por isso que eu falo, escreva e esteja sempre relendo no seu caderno, para que isso entre na sua mente e se torne uma afinidade tão grande que no automático o Espírito Santo vai estar tão afiado em você, que quando a mentira chegar, a anteninha do Espírito Santo já vai te revelar logo, mentira, tá bom? Agora escreva aí, escreva para você não ficar com esse sentimento de rejeição, para você não ficar com circuitos neurais de sofrimento, circuito neural errado que não tem afinidade com o que Deus colocou para a gente viver, tá bom? Então escreva, a escrita didática terapêutica, depois você pausa o vídeo. Lanço sobre Deus toda a minha ansiedade. Ele se importa com os meus sentimentos e cuida ativamente das minhas histórias e dos detalhes de tudo aquilo que eu preciso, em nome de Jesus. E sempre mandando o mal ir embora. Bom, eu espero que tenha feito sentido para você. Você acha que isso aqui fez sentido? Comenta aqui embaixo. E se você tem o interesse de se aprofundar nessa escrita pedagógica com a palavra de Deus, reprogramação, renovação da mente, como Jesus nos ensinou, é a pedagogia de Jesus Cristo, de Deus para nossas vidas. Eu vou deixar um link na legenda e você pode também me seguir no Instagram e esse link tá lá, do caderno de ativação. São 40 devocionais em forma de aula, são 40 comandos de escrita pedagógica, 40 orações específicas, 40 audições cognitivas. Gente, tá tremendo. É um curso, dentro desse caderno, é o curso nível 1 de libertação da mente para a cura interior. Bom, dá um joinha, se inscreva para me ajudar nessa jornada de libertação. Tudo isso aqui que eu tô falando é assim, eu creio, é muito importante. Se fez sentido para você, minha irmã amada, dê um joinha, se inscreva, compartilhe, vamos juntas ter paz, ter plenitude em Deus, ser filhas amadas. Nós somos princesas amadas por um Deus tremendo, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau!